Quase todos os dias, quando ele acordava, ele me pedia pão. Era aquele Marta Rocha, o pão com creme. E eu, com o coração entristecido, eu dizia que eu não tinha, que não dava para comprar agora. Era R$3,50 o pão. Era quase todos os dias a mesma coisa. Meu coração doía, eu estava desempregada, eu não tinha onde tirar. E eu levantava cedo, ia no galinheiro e pegava alguns ovos que tinha lá para poder sair para vender. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu percebi que vocês gostaram do vídeo que eu postei falando um pouco da minha história antes do crochê e eu resolvi vir contar mais um pouquinho. Esse início que vocês acabaram de ouvir é um pouco da minha história. Eu convido você para continuar aqui comigo, porque eu vou contar mais um pouquinho. E se caso na emoção do momento eu esquecer de falar alguma coisa, eu volto e conto mais um pedaço. Deus é bom o tempo todo, mesmo em silêncio está no controle. Como eu estava falando com vocês, eu não tinha R$3,50 nessa época para poder comprar o pão que o meu filho pedia. Na época ele tinha 7 anos de idade e eu não tinha. Meu esposo trabalhava, mas como eu já falei, eu vou repetir, era uma época onde Deus estava nos testando. A gente não era ainda evangélico, mas Deus já fazia parte da nossa vida, porque a gente era conhecedores da palavra desde sempre. E nessa época meu esposo estava doente, então ele não estava trabalhando e eu desempregada. Então a gente tinha algumas galinhas e eu juntava ovos. No meio tinha aquelas ganizé, as galinhas pequenas, bota ovos miúdos, e tinha galinha com ovos graúdos. Para eu poder juntar uma dúzia de ovos, eu tinha que esperar de 3 a 4 dias para juntar, porque nem todas botavam. Eu juntava aqueles ovos e saía para vender. Punha o meu filho na escola, ele estudava o dia todo. E eu passava na volta, eu vendia aqueles ovos por uns R$6, a moça gritava assim, tá acostumada comigo já, a moça dos ovos. E eu vendia. E por R$6 a dúzia, naquela época, era R$6. Então na volta eu passava num lugar onde vendia uma mercearia. Comprava um pacotinho de canjiquinha e um pacotinho de pipoca. Eu me lembro disso, chega a me doer o coração, sabe? E eu ia para casa, feliz com aquilo ali, porque era o que Deus tinha preparado naquele dia. E eu ia, a canjiquinha eu pensava que era pra gente poder comer, e a pipoca para estourar, pra poder dar uma enganada no meu filho, né? E o pão, sempre que dava, eu comprava. Eu comecei a vender pudim, mas quando eu vendia pudim, eu não podia vender os ovos, porque eu usava os ovos para fazer o pudim. E assim a gente ia levando a vida. Eu me lembro que, às vezes, eu saía na rua, se eu tivesse R$10, 10, R$20, eu parava numa lanchonete, eu comprava o lanche dele e eu não comia. Ele falava, mãe, a senhora não vai comer? A senhora não quer? Eu dizia, não, a mamãe não quer. Aí eu, com sede, eu tomava um pouco do suco ou do refrigerante que ele estivesse tomando e ia embora. E outra das vezes, mesmo que eu tivesse com dinheiro, eu preferia não comer ou não beber, porque eu pensava, eu consigo levar alguma coisa para casa e consigo tá dando ele mais alguma coisa, porque criança, você dá 2 passos, a criança que é o que ela acabou de ver ali pode ter terminado de comer, né? E eu já vendi ovos, eu já vendi pudim, eu já trabalhei a troco de leite. Terminava meu serviço e era a minha alegria, no final de tudo, eu pegar aquela garrafa com leite de 2 litros. Agradeci a Deus por aquilo, sabe? Eu já trabalhei, eu finalizava, isso já falei no outro vídeo, estou dando uma complementada aqui. Eu finalizava a faxina no final do meu trabalho, a patroa fazia, além de me pagar, né, ela me pagava, não me lembro o valor, naquela época era o quê? R$30 uma faxina? R$40, eu trabalhava por esse preço.
ela fazia um pacote, pegava, não tem quando você vira um pacote de arroz na lata e sobra aquele pouco porque não coube? Aquele pouco de feijão, eu fico até trêmula, gente, de lembrar. Aquele pouco de feijão, aquele pouco de macarrão. Às vezes me dava até um pacote fechado de alguma coisa, um pacote de biscoito fechado, e eu ia pra casa, feliz, porque eu tinha conseguido alguma coisa, sabe? Às vezes eu ganhava no final do dia do trabalho, ganhava um colchão, uma coberta. Mas eu tinha no meu coração, sabe, um desespero, porque eu queria algo que eu pudesse fazer dentro de casa, para poder estar ajudando na despesa de casa, para poder estar dando pro meu filho alguma coisa, sabe, o pão que ele tanto queria. Todas as vezes que a gente tinha um dinheiro, meu esposo estava trabalhando, ele recebia, ou eu mesmo trabalhando, eu recebia. A primeira coisa que a gente fazia era comprar esse pão. E ele sempre gostou muito também de uma batata, aquela de latinha. Não vou saber falar o nome dela aqui. Então, é dessa forma que a gente sempre veio tocando a vida, levando a vida. E sempre pedindo a Deus, para Deus poder mudar a nossa história. Que Deus trabalhasse, sabe? Mesmo em silêncio, Ele cuida, mesmo em silêncio, Ele trabalha. Por que que eu estou contando isso aqui para vocês? Para poder continuar motivando você. As coisas estão difíceis, eu sei que hoje, talvez, eu não vou falar que não tem pessoas que passam dificuldade, não, porque passa sim. Tem pessoas que passam dificuldade, sim. Né? Pessoas próximas a mim mesmo passam dificuldade. Eu sei que hoje melhorou bastante, né? Muita coisa mudou. Mas, às vezes, o coração da gente, o coração de mãe, nossa, meu Deus. Você que é mãe, tá ouvindo essa história. Comenta aqui embaixo se você já passou por algo desse tipo. Você que é mãe, que é tia, que é cuidadora, que é alguém que cuidou de alguém, passou por isso. Que você que se privou de um alimento, de comer, de colher por alguém, por cuidar de alguém, por amor a alguém. Quantas vezes eu olhava na panela, só tinha arroz, feijão e um pedaço de carne. Eu escolhia o meu filho para ele poder comer, né? Por que eu tô te contando isso? Para aumentar a sua fé. Olha onde é que eu tô. Eu não sou nada e nem ninguém. Não conquistei aí casas, né? Sei lá, bens materiais para dizer que eu tô rica. Não, claro que não. Mas hoje, Deus me deu aí entendimento e sabedoria. Gente, eu passei por um momento assim, de trabalhar para as pessoas, né? De sentir falta de ver o meu filho chegando da escola. Minha mãe cuidava dele para mim quando eu arrumava emprego, né? Ela cuidava dele para mim. Eu só levava ele lá de manhã, pegava de tarde. Eu comecei a sentir falta de ver ele, de estar com ele, de brincar com ele. Às vezes ele queria brincar e eu não tinha forças. Já estava muito cansada, exausta. Às vezes até me irritava. Porque eu já não aguentava mais. Trabalhava o dia inteiro. E quando eu chegava, eu tirava forças de Deus, claro. Para poder eu conseguir fazer a comida dele. Macarrão com feijão. Sempre gostou. E cuidar da casa, roupa, as coisas da escola. Eu tinha que me esforçar. É isso. Eu comecei a orar. Passei por uma complicação, sabe? De me entristecer mesmo, de não querer trabalhar para mais ninguém. Olhar para mim e pensar, não preciso e não mereço passar por isso. Eu quero ficar em casa. Preciso ficar em casa. Para cuidar hoje dos meus filhos, né? Porque hoje eu já tenho 2 pequenos. E eu tinha só esse meu mais velho. Que é o que passou a maior parte aí das minhas provas, né? Das minhas vitórias, vamos chamar de vitórias. Porque eu venci todas. Eu venci todas. E eu lembro que eu chorei, eu orei, eu pedi a Deus para poder abrir o meu caminho, dar entendimento e sabedoria, porque os primeiros pontos, ponto alto, ponto baixo, correntinha, esses pontos, a minha avó que me ensinou. Eu me lembro que ela pegava a agulha, tinha uma agulha aqui, e falava, faz assim, é assim. O ponto alto, ponto baixo, era faz assim. Ela não falava ponto alto ou ponto baixíssimo, não. Até hoje ela não fala. Porque pensa numa mulher que sabe fazer crochê, gente, minha avó. Vou apresentar pra vocês, então vou fazer um vídeo. Então, o que que acontece? Ela me ensinou tudo que eu sei, o básico que eu sei. Eu comecei a lembrar desse crochê que ela me ensinou, desses pontos. Eu amava ver ela fazendo. Todas as vezes que eu chegava em algum lugar que a minha avó tivesse, ela tava com uma linha e um barbante na mão,
fazendo uma peça. Ela faz roupa, então eu era apaixonada naquilo. Mas nunca tinha feito uma peça, nunca tinha conseguido. Eu tentava fazer, emborcava, sabe? Uma toalhinha emborcava. Eu lembro que eu comecei numa agulha que eu não sei o tamanho e a linha era fininha. Tipo Anne, mas eu não sei se era Anne. Eu era muito pequena quando ela começou a me ensinar. Ela me deixou a agulha e a linha na minha mão e falou, é assim. E eu orei, chorei muito. E falei com Deus para ele poder me dar uma direção. Gente, eu sonhei a noite inteira. Você pensa num sonho que eu acordei cansada de fazer crochê? É Deus, né? Isso é Deus mesmo. É Deus mesmo. É Deus todinho na minha vida. É Deus todinho nessa história. É Deus todo. Meu esposo foi lá, comprou uma agulha que eu não lembro o tamanho, que eu também não tinha entendimento de nada. Hoje eu entendo muito pouco, mas já dá para caminhar. Um barbante que eu não lembro a espessura. E eu comecei a fazer os meus primeiros trabalhos, inspirada aí no Roger Crochê, meu amigo. Salvação aí, ó. Ele, a Janine, meu Deus, meus primeiros trabalhos. Minha família me ajudou a comprar, minha mãe comprou de mim, minha avó. Minha mãe comprava, tadinha, ela só comprava, dobrava e guardava. Ainda tem algumas peças lá. Minha mãe comprava, minha avó, própria avó comprava. As minhas irmãs, 2 das minhas irmãs compraram também. Me ajudaram, não sabe o quanto. E eu não tinha, gente, esse negócio de contar pros outros, não. Ah, eu tô precisando disso ou daquilo, não. Eu podia estar com a casa limpíssima. Às vezes eu olhava no armário e não tinha nada. Nem um pacote de sal que todo mundo tem lá dentro do armário. Eu não tinha nem um pacote de sal. Eu limpava a casa toda, ainda pegava um paninho, passava no armário. E eu pensava assim, tudo tá limpo. Limpo mesmo. Eu sentava na escada da casa e eu ficava lá. Sabe o que eu tava fazendo sentado naquela escada? Esperando a providência. Providência de quem? Desse Deus bom, que é bom o tempo todo. E você acha que ele não enviava? Ele sempre enviou socorro. Sempre. Ele sempre me enviou socorro. Até do pão que o meu menino pedia. Até do pão. Ele sempre enviou. Quantas vezes, gente, até hoje, quantas vezes eu estava precisando de uma compra. Arroz, feijão mesmo. E eu queria dar aquele biscoito pro meu filho. Sabe o que acontecia? Alguém batia na minha porta. Quando eu ia atender, a pessoa estava lá com uma caixa cheia de compra e falava pra mim, eu trouxe pra você. Sabe o que eu fazia? Eu vou perguntar de onde veio? Não, eu sei de onde veio. Foi Deus que enviou pra mim. Não é? Eu só agradecia muito a pessoa, agradecia a Deus e aceitava de coração. E sabe o que tinha dentro da caixa? Aquele biscoito que eu queria dar. Aquele biscoito que eu queria dar estava lá. Eu via o cuidado de Deus o tempo todo. Era só um processo. É um processo só. Vai passar, fique em paz. Vai passar. Não vai demorar muito para poder chegar o socorro, a providência aí. Passou um bichinho voando. Não vai demorar. Quantas vezes eu precisando de algo, gente. Qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Sabe com quem que eu falava? A única pessoa que eu falava? Com Deus. Às vezes eu não tinha força nem para poder ajoelhar. Sabe quando você não consegue ajoelhar, que você não tem palavras? Que o seu negócio fica assim, sabe, a sua mente, você não sabe nem o que você está pensando? Às vezes, eu me pegava falando amém. Eu nem sabia que eu estava orando. Eu não era evangélica, tá? Mas eu era conhecedora. Mulher guerreira, minha mãe. Vencedora. Mulher vencedora, minha mãe. Me criou dentro da igreja. Eu e meus irmãos, são 6 comigo. O que você tem ensinado aí pro teu filho, pra tua filha, para um neto que você cria, para alguém que você tem dado conselho, pode ter certeza, vai dar fruto lá na frente. Eu nunca esqueci nada do que a minha mãe me ensinou. Nada. Eu podia estar correndo perigo numa rua que escura, que não era para estar, que vai falou para poder não ir. Eu lembrava de tudo, eu pedia socorro de quem? Do Senhor. Quando você estiver passando um momento difícil, se não tiver como você ajoelhar, não tiver como você abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, não se preocupe, Ele está ouvindo aqui, ó. Ele está ouvindo esse desespero do seu coração, da sua alma, sua mente, as lágrimas que você tem chorado. Ele tem colhido todas. Tem colhido todas. Olha para trás. Olha onde você estava. Olha onde você está hoje. Olha onde você está hoje. Às vezes eu olho e falo, nossa, como Deus é bom e misericordioso. Bom e misericordioso. Bom o tempo todo e misericordioso. Às vezes a gente nem merece, né, tanto cuidado. Mas Ele sempre está presente, sempre está cuidando, sempre está no controle, sempre, sempre, sempre.
Gravei esse vídeo, apaguei. Fui incomodada, tive que voltar e gravar de novo. Gravei esse vídeo para você entender que Deus é Deus. Ele está cuidando. Ele é Deus sem você. E quem é você sem Deus? Ele está no controle sempre. Às vezes você pensa assim, passo tanta luta, tanta dificuldade. Tá faltando mais do que tá tendo. Você tá tendo o que você tá precisando no momento. Tá entendendo? Às vezes a gente pede alguma coisa a Deus e nem é o que a gente tá precisando. Entende? Às vezes você, tipo quando você compra algo, depois você pensa, nossa, não precisava ter comprado. Tipo assim. Entendeu? Tipo assim. Vou arrumar essa flor. Porque depois eu vejo se eu tiro uma fotinha aqui, ó. Coloco lá. Entende? Deus, ele não chega tarde e nem falha. Ele chega na hora certa. Sabe quando o teu filho tá fazendo uma bagunça e você tá escondido ali, olhando? Você deixa ele fazer aquela baguncinha. Você entende? Você deixa ele mexer no que não pode. Você deixa ele fazer o que não deve. Tá conseguindo entender o que eu tô querendo dizer? Eu estava precisando das coisas. Meu armário estava limpíssimo. Você pensa que Deus não estava vendo quando eu estava limpando o meu armário? Ele estava vendo. Ele poderia, com um piscar de olhos, encher a minha botija de azeite. Podia. Mas eu tive que passar por um processo. É só um processo. Vai passar. Deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Né? Mas se ele quiser que brote água, vai brotar. Se ele quiser que a sua botija transborde de azeite, vai transbordar. Se ele quiser que alguém bata na sua porta para te entregar uma cesta, para te entregar algo dele, vai entregar. Vai. Deus usa o improvável. Deus usa os pequenos. Deus vai usar alguém que você não faz nem ideia para te levar ao socorro. Não sei o que você está precisando. Não sei o que está faltando. Mas quem vai suprir é o nosso Deus, que é bom o tempo todo. Crê nessa palavra? Gente, se eu esqueci de falar mais alguma coisa ou com o decorrer dos meus vídeos, eu vou lembrando, tá? Eu vou lembrando. Até hoje, meu filho tá com 22 anos, até hoje, ele ama esse pão. Marta Rocha, o pão com creme, não tem aquele pão por dentro tem um creme amarelo e ainda tem uma suquinha por cima? Sempre quando dá, quando não é ele que compra, é a gente que compra. É o gostinho da infância dele. Batata, até meus 2 pequenos amam. Então a gente tá com dinheiro, a gente vai lá e compra. É assim. Eu vim falar isso pra você. Não temas, Deus é contigo. Já deu tudo certo. Esse deserto, se você pudesse olhar na areia, não tem as suas pegadas. Eram pra ter 2, né? E tem 2. Mas essas não são as suas pegadas, são as do Senhor, que Ele tem te carregado no colo. Tá doendo, mas é pra te ensinar, tá? Vai chegar o dia que você vai vencer. Vencer, ter além do que você imagina. E isso não é só pra você, não é pra mim também. Eu recebo essa palavra profética do Senhor Jesus. Vai chegar um dia que a gente vai vencer. A gente vai alcançar coisas que a gente não imagina. Por quê? Nossa, Deus é bom o tempo todo. Palavra que eu amo, gente. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo. Através do meu trabalho, hoje o trabalho das minhas mãos aqui, ó. Eu consigo socorrer aqui em casa, socorrer minha esposa, eu consigo comprar as coisas pra dentro de casa, eu consigo comprar as coisas pra mim, pros meus filhos, eu consigo. Hoje eu tô esperando o pagamento do meu crochê. Pra quê? Pra me comprar as coisas, gente. Entendeu? E outra coisa, vamos ser fiel no pouco com Cristo, pra Deus poder nos honrar no muito. Tá bom? Fiel no pouco, pra Deus nos honrar no muito. Eu espero que essa palavra tenha vindo pra você na hora certa. Porque eu creio que é na hora certa, tudo é na hora certa, tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E já deu certo. Deus vai suprir, Deus está suprindo, em nome de Jesus. Eu creio, pela minha fé, pela fé de cada um que está assistindo. Nossa fé se transforma, uma fé pequenininha, né? Ela já é grandona, já realiza sonhos, faz mover pedras. Imagina a nossa fé unida. Não é mesmo? Que a paz do Senhor invada o seu lar. Que a presença do Espírito Santo faça morada na sua casa, no seu coração. E que você tenha entendimento e sabedoria para continuar com o seu trabalho. E tudo vai dar certo, já deu certo. Tá bom? Fique em paz, fica tranquilo. Curte esse vídeo se você gostar. Comenta aqui qual o seu momento mais difícil na sua vida que você já superou.
Se ainda estiver passando, que você tem fé, que já está superando, tá bom? E compartilhe esse vídeo. Compartilhe com a pessoa que você sabe que vai gostar de ouvir, que precisa ouvir. Tá joia? Deus abençoe grandemente. E que seja feito sempre a vontade de Deus nas nossas vidas. Fique na paz do Senhor Jesus. Sempre. Um beijo no seu coração.